Amados irmãos, abram as suas Bíblias por gentileza em Apocalipse 20. E antes que alguém comente, não foi combinado que a gente está usando a mesma blusa, eu e o pastor Zezinho, tá? Enquanto você vai achando aí, Apocalipse 20... Irmãos, sabemos que a palavra de Deus, ela é inerrante. Agora, muitas vezes ela parece não estar tão clara assim para nós. Principalmente quando se trata de profecias, né? E fica ainda mais desafiador quando precisamos entrar nesse campo da escatologia, que é muito incerto. São muitas alegorias, são muitas figuras de linguagem. E é por isso que aqui nós estudamos tanto esse assunto aqui nesse ministério, né? O que virá, para que a gente possa ter uma melhor compreensão possível e assim possamos caminhar sabendo pelo menos o melhor cenário possível do que virá, né? Esperando as coisas que acontecerão. E hoje, irmãos, nós vamos estudar sobre o reinado messiânico, o reinado de 1000 anos de Cristo, descritos em Apocalipse 20, popularmente conhecido como milênio. Aqui vale ressaltar uma coisa, viu? Essa palavra milênio não aparece no texto. Ao invés disso, aparece descrito como 1000 anos, cerca de 6 vezes ao total no capítulo 20. Vamos ler aqui o capítulo 20. Vamos lá, a partir do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem mais poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Só até aí, meus irmãos. Eu não vou ler aqui dos versículos 11 até os versículos 15, porque eles já falam do juízo do trono branco, que é comumente tido como após o reino milenar messiânico. Irmãos, ao entrar nesse texto, a gente tem que saber 3 coisas, né? Aliás, a gente tem que saber uma coisa, que existem pelo menos 3 posições da igreja sobre os 1000 anos de reinado de Cristo, tá? Mas antes de falar
as suas diferenças, eu gostaria de listar o que essas três posições têm em comum. Primeiro, todas essas posições acreditam que Jesus vai voltar. Segundo, Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Terceiro, vai haver ressurreição dos mortos. Quarto, Satanás vai ser julgado e condenado. E cinco, vai ocorrer um período de paz e prosperidade. Todas essas posições que eu vou citar a seguir acreditam nesses 5 pontos. Tem esses 5 pontos em comum. Agora vamos ver um pouco das características e diferenças dessas três visões. A primeira é o pré-milenismo. Certo? O que é o pré-milenismo? É a posição de que Cristo retorna antes do milênio. Certo? Características essenciais dessa visão pré-milenista do reino de Cristo, como segue. Sua duração será de 1000 anos literais. Pré-milenistas acreditam que são 1000 anos terrestres e literais. Sua localização, a localização desse reinado messiânico será aqui mesmo na terra. E o seu governo será teocrático, com a presença pessoal de Cristo, reinando como rei, e cumprirá todas as promessas ainda não cumpridas sobre a restauração de Israel. Então, irmãos, existem dentro do pré-milenismo, existem pelo menos 3 grupos. São eles, os pré-tribulacionistas, que acreditam que Cristo retornará antes do milênio e antes da tribulação. Segundo, os pós-tribulacionistas, que acreditam que Cristo volta antes do milênio, só que depois da tribulação. E o terceiro, os mid- ou mesotribulacionistas, que acreditam que Cristo volta antes do milênio, mas no meio da tribulação. Certo? Existe também o pós-milenismo, que é a segunda visão desse assunto, desse reino milenar. O pós-milenismo é uma interpretação de Apocalipse 20, que acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá somente após o milênio. E o pós-milenismo é a visão ou sistema escatológico que ensina que a idade atual que a gente está vivendo agora que é o milênio, ou que ele já ocorreu, e que não necessariamente o milênio são 1000 anos literais, sabe? Os pós-milenistas acreditam que o reino de Cristo será gradualmente estendido através da pregação do Evangelho, e a eventual conversão da maioria das pessoas, ou seja, das pessoas da terra, e o crescimento progressivo da justiça, prosperidade e desenvolvimento em todas as esferas da vida, à medida que essa crescente maioria de cristãos luta para subjugar o mundo a Cristo. Ou seja, o que é que eles acreditam? Eles acreditam que por meio da igreja é que vai ocorrer o milênio. A igreja, pela pregação do evangelho, do reino de Deus, a maioria das pessoas do mundo irá se converter, e essas pessoas unidas trarão o reino de Deus aqui para a terra. E só após isso é que Cristo retornaria. Isso é o que pensam os pós-milenistas, E existe a terceira e última visão, que é o amilenismo. O amilenismo é a visão ou o sistema escatológico que sustenta que não há milênio terrestre literal. E o reino de 1000 anos de Jesus Cristo na terra, Eles não acreditam nisso. Os amilenistas acreditam que o reino de Cristo é espiritual e ocorrerá após o seu retorno. O amilenismo ensina que desde a ascensão de Cristo, no primeiro século, até a sua segunda vinda, tanto o bem quanto o mal aumentarão no mundo à medida que o reino de Deus é paralelo ao reino de Satanás. Sabe? E essa visão, pessoal, é essencialmente uma espiritualização das profecias do reino. Então, assim que Cristo retornar, automaticamente se iniciará novos céus e nova terra. É isso que eles acreditam, que quando Cristo retornar para a terra, automaticamente já começa aí novos céus e nova terra, e já entramos na
eternidade. E, irmãos, vendo todas as dúvidas que geralmente as pessoas postam nas redes sociais a respeito desse tema, eu separei aqui 3 perguntas que vão nos ajudar a entender, a lançar luz sobre esse assunto, né? E achar qual a melhor, eventualmente, qual a melhor posição possível diante das Escrituras. Essas perguntas são: primeiro, já estamos no milênio? Segundo, o milênio será aqui na terra ou no céu? Terceiro, o milênio é literal? Vamos começar a tentar responder essa primeira pergunta. Será que já estamos no milênio? Vamos lá. No início do capítulo 20, Satanás é preso, né? E o propósito da sua prisão é evitar que ele engane as nações até que os 1000 anos se cumpram. Acabamos de ler isso, né? E, irmãos, não é preciso a gente entrar em um debate teológico para responder essa pergunta. Essa é a mais simples das 3, porque basta a gente olhar ao nosso redor. Parece mesmo que o mundo ou as nações estão livres de Satanás nos tempos de hoje, porque no milênio afirma que Satanás estará preso, com o propósito de não mais enganar as nações, ou seja, com o propósito de não mais influenciar as nações. Em outras palavras, influenciar a minha e a sua vida. No milênio ele não terá esse poder. Só que quando a gente olha hoje para o mundo, o que é que nós vemos? Aumento crescente do culto aberto a Satanás, igrejas luciferianas sendo implementadas por todo mundo, né? O culto explícito a Satanás, liberalismo teológico corroendo a igreja, vários setores da igreja, relativização da Bíblia, é isso que a gente vê hoje, né? Como se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, né? Temos aí a inversão dos valores judaico-cristãos que outrora foram os fundamentos da sociedade ocidental. Temos a perseguição crescente à liberdade para expressar o evangelho como ele é. Hoje em dia, em muitos locais, se você for pregar o evangelho genuíno como ele é, você pode ser preso, porque o evangelho hoje é politicamente incorreto, a tal ponto que Satanás influencia as nações, que em muitos locais hoje não podemos pregar o evangelho como ele é. Apostasia crescente na Europa e nos Estados Unidos. Igrejas que foram o berço da reforma protestante, igrejas históricas na Europa, hoje quando você chega lá, tem um bar funcionando dentro. Está aí na internet para todo mundo ver. Grandes congregações que outrora foram responsáveis por ajuntar 5, 10, 15 mil pessoas, que hoje em dia funciona um bar lá dentro. O altar é o local onde é servido as bebidas. Se você der um Google aí, procurar no YouTube, você acha fácil o que está acontecendo na Europa hoje, né? Irmãos, ainda hoje as nações estão sendo enganadas por Satanás, para se afastarem cada vez mais de Deus e dos seus princípios. Isso é uma coisa que está patente aos nossos olhos, que nós vemos cada dia mais. Presta atenção, se já estivéssemos no milênio, e se Cristo já reinasse, e se a sua igreja já reinasse com ele, que tipo de reinado é esse, irmão? Pois vemos o aumento de iniquidade em todo o mundo, em todos os países, em todos os continentes. E engraçado, né, que, por exemplo, se esse reinado é espiritual, por que não tem nenhuma influência aqui na terra? Porque assim, Satanás influencia as nações, o texto diz isso, que Satanás é preso justamente para não influenciar mais as nações. Onde Satanás está agora? Está no mundo espiritual, sim ou não?
Ele é o príncipe das potestades dos ares. Sim ou não? Está ao nosso derredor, nos rodeando para poder nos tragar. Sim ou não? E mesmo assim ele influencia, do mundo espiritual ele influencia a nossa vida. Sim ou não? Influencia as nações, correto? Se o reinado de Cristo e da sua igreja é espiritual e já está acontecendo, por que é que não vemos as coisas melhorarem no mundo? Isso não faz nenhum sentido. Então, meus irmãos, as evidências apontam que não estamos no milênio, que Cristo ainda não está reinando, que a igreja ainda não está reinando. Todos os dias vemos as obras do maligno. Inclusive até hoje vemos Satanás se manifestar corporeamente em muitas pessoas. Sim ou não, irmãos? Vemos muitas pessoas endemoniadas, ainda hoje. Pessoas que precisam de libertação. Então, pode ter certeza, pode ficar tranquilo, irmãos, né? Não estamos no milênio. Eu tenho essa plena certeza. Jesus ainda irá reinar. Ele ainda não está reinando aqui, certo? A igreja ainda não está reinando aqui. Tenha certeza disso. Cristo e a sua igreja ainda irão reinar. Vamos aqui correr um pouquinho, vamos tentar responder a segunda pergunta de hoje. O milênio será aqui na terra ou no céu? O texto de Apocalipse 20 afirma que Satanás enganou as nações e que por isso é preso para que não possa mais enganá-las novamente durante o período descrito no texto de 1000 anos. Vemos que após esse período de tempo ter passado, ele é solto novamente para enganar novamente essas mesmas nações, sugerindo assim que elas, ou o que restou delas, estão aqui, nesse mesmo lugar. Satanás engana as nações hoje. Será preso quando Jesus vier, para que não mais possa enganar as nações que estão aqui. E o texto sugere que quando ele for solto, ele sairá a enganar novamente essas nações. E a lógica nos diz que essas nações são as mesmas nações que ele já enganou outrora. Sim ou não, irmãos? Mas, temos que ver aí, ao passear um pouco pela Bíblia, certo? Para ver alguns versículos que apoiam tal visão. Porque de fato, irmão, o tema central, o texto-chave que fala do reino milenar de Cristo aqui na terra, dos 1000 anos, né? É Apocalipse 20. Porém, existem muitos outros textos na Bíblia que falam do reinado messiânico terrestre. E é por toda a Bíblia, certo? Então vamos aqui passear um pouco pela Bíblia para verificar esses versículos. Vamos lá, Apocalipse 19, 15. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui para vocês para ficar mais dinâmico e para a gente ganhar tempo, tá? Apocalipse 19, 15 vai falar assim: de sua boca sai uma espada afiada, com o qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse versículo afirma que ele governará as nações, né? Essas mesmas nações que se rebelaram. Ou seja, são as mesmas nações que nós vemos em Apocalipse, né? Fazendo guerra aos santos, se rebelando contra Israel, contra Jerusalém. São as mesmas nações que apoiam o anticristo. Apocalipse 2, 26 ao 27 fala assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aqui, olha só, aqui Cristo está prometendo à igreja de Tiatira que o vencedor governará as nações, assim como ele recebeu essa incumbência de governá-las do Pai dele.
Inclusive, em Apocalipse 20, no texto que a gente leu no começo, vemos a igreja de Cristo reinando com ele por 1000 anos, certo? Preste atenção, ele fala aqui nesse texto: eu recebi de meu Pai. Vamos ver o que o Salmo 2 vai falar sobre isso. Preste atenção, Salmo 2, do versículo 6 ao 12, fala assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Amados irmãos, aqui nesse versículo fica mais claro ainda, conforme a gente vai mergulhando na Bíblia, vai ficando mais claro que a herança do Messias são as nações. A herança de Cristo Jesus é a terra, e Ele dominará sobre toda a terra, deixando claro que o seu governo messiânico, o seu governo milenar é aqui na terra. Mas vamos lá, para ficar mais interessante um pouco, Zacarias, capítulo 14, do 16 ao 18, fala assim: e acontecerá, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não enviará sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Irmãos, aqui vemos que no começo do capítulo 14 de Zacarias, nos deparamos com todas as nações cercando Jerusalém, igualzinho lá em Apocalipse, né? E aí diz que em Zacarias o Senhor descerá dos céus e aniquilará os inimigos e governará sobre eles, né? E aqui, meus irmãos, esse versículo ele deixa claro para a gente que após derrotar essas nações que se uniram ao anticristo para lutar contra Jerusalém, que vimos lá em Apocalipse, inicia-se um governo terrestre. Os sobreviventes dessas nações terão que peregrinar de Jerusalém para Jerusalém todos os anos para adorarem ao Rei, o Senhor dos Senhores, e para participar de uma grande celebração. Claro, todos os povos afluirão para Jerusalém. E aqui tem muitas pessoas, tem algumas pessoas que podem até chegar no comentário e dizer assim: poxa, cara, isso aí não está falando sobre a restauração pós-cativeiro da Babilônia? Será que Zacarias não escreveu sobre isso? Olha só, o livro de Zacarias foi escrito entre 520 a 518, é uma estimativa aproximada. O cativeiro babilônico terminou em 538 a.C., ou seja, bem antes. Ele não estava falando disso. Assim como os profetas maiores e menores, a maioria dessas profecias fala da restauração definitiva de Israel e de Jerusalém. Vamos avançar aqui um pouco mais. Miqueias 4, do 1 ao 3, fala assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e estas converterão as suas espadas em paz,
e as suas lanças em foices, e uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Outro versículo que apoia um governo terrestre do Messias. E mais, tendo Jerusalém como centro da terra, e de lá serão regidas todas as nações. Poderia eu ainda citar aqui capítulo 3 de Sofonias, Miqueias 6 ao 8, do 4, 6 ao 8, Joel 3. Mas, irmãos, a gente tem que acabar hoje essa pregação. São muitos e muitos versículos que sugerem, certo, um governo messiânico terrestre. Outra coisa, no próprio texto de Apocalipse 20, afirma que quando Satanás for solto, as nações cercarão a cidade amada, que é um dos títulos de Jerusalém aqui na terra. Existe alguma cidade mais amada pelo Senhor do que Jerusalém? Não. Se você procurar os versículos que falam de Jerusalém, em muitas e muitas passagens o Senhor declara a sua grande estima por essa cidade, certo? Irmãos, todas as promessas acerca do reinado messiânico após a sua vinda no Antigo Testamento apontam para um reinado terrestre. Se esse reinado após a sua vida não for terrestre, então deixará de cumprir essas promessas. E o Senhor não deixa de cumprir as suas promessas. O Senhor é aquele que cumpre as suas promessas. Então faz total sentido que tenha um governo terrestre. Vamos lá responder a última pergunta de hoje. O milênio é literal? E de todas essas perguntas, essa é a mais difícil de responder. É a que está, digamos aqui, é a que está menos clara nas Escrituras para a gente, né? Porque assim, muitos afirmam que, como o livro de Apocalipse é cheio de alegorias, e como por toda a Bíblia encontramos diversas figuras de linguagem, eles afirmam que muito provavelmente esses 1000 anos não sejam literais. E esse é um bom argumento, né? Já outros, porém, gostam de citar uma profecia de Isaías 65 sobre um tempo de restauração de Jerusalém para apoiar a literalidade desses 1000 anos. Por exemplo, Isaías 65, 20 vai falar assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65, 22 também vai falar o seguinte: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como o da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Seria tentador citar Isaías 65 para afirmar a literalidade desses 1000 anos, não seria? Só que, irmãos, eu louvo ao Deus por ter me plantado aqui nesse ministério, porque aqui nós buscamos acima de tudo a verdade das Escrituras. E assim, por este compromisso, né, nós nos preocupamos dessa forma em não forçar o texto para afirmar algo que nós queremos, certo? Porque aqui o texto ele pode até dar margem para essa interpretação, porém eu tenho uma dificuldade de usar esse texto para apoiar essa linha de raciocínio, visto que alguns versículos antes, mais precisamente aqui no versículo 17, fala assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. Antes desses versículos que eu falei. Então há uma dificuldade para afirmar, por base desse texto, que esses 1000 anos sejam literais. Por mais que nos versículos posteriores, né, por exemplo, mais precisamente aqui, no versículo
20, ele afirma que quem morrer aos 100 anos morrerá ainda jovem. Esse é outra dificuldade do texto. Por quê? Porque porque na eternidade, né, se esse texto se refere à eternidade, né, existe uma contradição aí. Por quê? Porque na eternidade a morte não existirá. A morte é o último inimigo. A Bíblia fala que a morte será aniquilada e jogada no lago de fogo. Então, para não gerar mais polêmica, vamos ficar só com o que nós temos em Apocalipse 20, porque realmente de todas as perguntas, essa é a mais difícil responder. Então, vamos voltar lá para Apocalipse 20, e eu queria que você refletisse comigo algo sobre esse texto. Presta atenção. Satanás é preso por 1000 anos com o propósito de não enganar as nações nesse período, certo? Está pegando o raciocínio, né? Cristo reina com os santos pelo mesmo período descrito de 1000 anos. Vimos nas profecias messiânicas e da restauração de Israel que esse período será aqui na terra. E durante isso ocorrerá a desmilitarização de muitas nações. Acabamos de ver isso em Miqueias, que afirma que e castigará as nações poderosas e longínquas, e estas converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. E uma nação não levantará mais a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Né? E como vimos também anteriormente, vimos também que Zacarias, as nações peregrinando até Jerusalém para adorar e celebrarem anualmente. Irmãos, todas essas ações, né, que vimos nas profecias, elas demandam tempo para serem implementadas. Não é assim da noite para o dia. É um governo mundial, teocrático. Por quê? Porque é um reinado. Pode-se até dizer que é um império, digamos assim. E se a gente for analisar a história do mundo, não faz nenhum sentido que não seja literal esses 1000 anos. Porque, presta atenção, há 2000 anos atrás, quando Cristo veio, o que foi que ele falou a respeito do mundo? Diz que o mundo já jaz no maligno, já estava sob o poder do maligno. João também afirmava isso. Ou seja, que o maligno estava reinando aqui. Isso que é há 2000 anos atrás, né? Se a gente pegar os governos mundiais, vamos lá, se a gente pegar um histórico dos impérios mundiais mais duradouros da história, eu tenho uma lista de 10 aqui, mas eu vou citar apenas 5 para não ficar chato aqui para vocês. Vamos lá, o império mais extenso do mundo, em termos de governo de anos, o Império Pandian. Ele durou 1850 anos. Segundo império mais duradouro, Império Chola, durou 1629 anos. Terceiro império mais duradouro, Império Bruneiano, com 1288 anos. Quarto império mais duradouro do mundo, Império Bizantino, com 1123 anos. Esse a gente conhece bem. O Império Bizantino ajudou a moldar, né, o mundo ocidental. O Sacro Império Romano Germânico durou 844 anos. Irmão, quando eu olho para o tanto de tempo que Satanás operou no mundo, reinou no mundo, digamos assim, e olho também para a quantidade de anos que os impérios governados por homens duraram sobre a face da terra, irmãos, isso me leva a pensar que o governo de Cristo, que é perfeito, por que não ele não poderia durar 1000 anos? Não faz nenhum sentido. A lógica nos afirma isso. Se o governo de Satanás, que é imperfeito, Satanás operou espiritualmente durante milênios aqui nesse mundo, impérios governaram durante mais de 1 milênio, por que é que Cristo, o Emanuel, Deus conosco, não irá governar 1000 anos literais aqui na terra, antes de entrarmos na eternidade? Então, o meu intuito aqui, hoje, é abrir a sua cabeça a respeito desse último tema.
certo? Porque existe sim uma forte possibilidade que isso possa de fato ocorrer, certo? Irmãos, com base, a gente já está com a hora avançada, eu vou concluir aqui. Com base no que vimos hoje, Marcelo, tenho um olhar bem otimista para o futuro. Não como os pós-milenistas que acham que a igreja é que vai restaurar e regenerar o mundo. Não, por meio da pregação da palavra de Cristo. Não acho isso, não sou otimista por causa disso. Porque quanto mais tempo passa, vemos justamente o contrário, o aumento da iniquidade, a apostasia. Quando eu leio o Apocalipse, eu vejo a igreja sendo perseguida, inclusive. Então não sou otimista porque tenho essa visão pós-milenista. Irmãos, eu sou otimista porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho a certeza que a volta de Cristo se aproxima, a volta de Cristo é iminente. Eu sou otimista porque, embora vejamos o mundo cada vez mais caótico, cada vez mais depravado e cada vez mais cruel, eu sou otimista porque Ele virá e restaurará todas as coisas. Eu sou otimista porque, por mais que nós tenhamos passado por muitas dores, lutas, sofrimentos nesse mundo, por mais que a nossa realidade atual seja desesperadora para muitos e muitos irmãos, um dia tudo isso terá fim. Um dia a nossa humilhação se converterá em glória e honra, e nós reinaremos com Cristo, 1000 anos terrestres que sejam, mas depois por toda a eternidade, e nós estaremos para sempre com Ele. Não choraremos mais, não teremos mais fome, o homem não poderá mais nos fazer mal, Satanás não poderá mais nos enganar, pois estaremos para sempre com o nosso Mestre, para sempre com o nosso Deus, para sempre com o nosso Senhor. Não choraremos mais. É por isso, irmão, que eu sou otimista em relação ao futuro. E para você hoje, meu irmão, que está sofrendo com várias tentações para declinar do Evangelho, para abandonar a sua fé, eu digo para você que nenhuma tentação, nenhuma bonância é maior do que aquilo que está preparado para nós no reino messiânico. Nada se compara, não existe nada nessa terra, nenhuma glória terrestre que poderá se comparar com a glória que está reservada para Cristo e a sua igreja. Então, meu irmão, não troque uma eternidade de governo, não troque uma eternidade de reinado por uma eternidade de escravização. Não seja escravo do mundo hoje, quando você pode reinar com Cristo amanhã. Não faça isso, meu irmão. Leia a Bíblia, tenha fé, tenha esperança com a leitura bíblica, estude a Bíblia com sinceridade, e ela vai te trazer uma esperança firme e inabalável. Meus irmãos, eu gostaria desculpem o horário, eu gostaria espero que essa mensagem possa edificar a vocês, tá? Eu gostaria só de 2 minutinhos para fazer um agradecimento e dar um aviso, se possível.